Bem, pessoal, agora nós vamos para o módulo 14, a União Ibérica e a invasão, que eu já dei uma pincelada como que foi, tá? A União Ibérica lá em Portugal aconteceu de 1580 a 1640, então nós temos um período muito extenso. O rei de Portugal morreu, tá? Numa batalha aí, Dom Sebastião, da batalha contra os mouros, conhecido como a Cruzada Cristã, né? E o herdeiro mais próximo dele era um cardeal, Dom Henrique, que já era idoso e veio a falecer em 1580. E o parente mais próximo de Dom Henrique, que não deixou herdeiros, era o rei da Espanha. Né? Era o parente mais próximo, Filipe II, rei da Espanha, que se viu-se no direito de assumir também o trono português. Nós temos aí Portugal sendo invadido, né? A nobreza portuguesa apoiou, né? E nós tivemos aí muitos comerciantes portugueses também apoiando, e Portugal começa a entrar numa decadência, porque a Espanha, ela não queria enriquecer Portugal, ela queria se enriquecer. E ela tinha suas colônias na América que forneciam metais preciosos. Então nós vamos ver aí fechamentos de portos portugueses, um desinteresse da Espanha, né, em administrar a própria colônia, o Brasil, né, e o próprio comércio. A única coisa que a Espanha fez foi bloquear o comércio do açúcar, decretar a guerra açucareira contra a Holanda. Tá? A Holanda tinha sido uma província espanhola, tá? E se tornou independente. E o que vai acontecer? Nesse período filipino, que Filipe vai assumir o trono de Portugal, também é conhecido como União Ibérica, dos dois países da Península Ibérica, nós temos aí a tentativa dos franceses que invadiram a região do Maranhão, né? Queriam tomar posse, viram nessa época o desinteresse da União Ibérica na colônia Brasil e resolveram tomar posse do Maranhão, fundando um forte aí, que é o Forte de São Luís, nome dado até um rei francês, São Luís, que morreu também nas cruzadas, né? E esse Forte São Luís hoje é São Luís, aí capital do Maranhão. E depois as tropas portuguesas que estavam aqui no Brasil deram conta de expulsar esses franceses aí. Houveram ataques também ingleses, tá, no século XVI, né, mas esses ataques ingleses eram saquear navios, atacar algumas vilas, que também as tropas portuguesas que estavam aqui no Brasil, né, deram conta de expulsar. Mas os holandeses é uma questão à parte. Tá? Os holandeses, eles eram grandes bancários, faziam grandes empréstimos, detinham um poder econômico muito grande, tinham vários navios, tanto de guerra como de comércio, né? Criaram uma companhia de comércio para comprar produtos e revender na Europa, né? E tinha uma sociedade com Portugal e viu essa sociedade rompida. E os interesses holandeses aí, o lucro holandês diminuído. Então foi feita a primeira tentativa de invasão na Bahia, dominando a capital, Salvador, mas as tropas portuguesas aqui em Salvador, junto com a população de Salvador, que foi para o interior, resistiu, né? A Holanda, ela se viu numa dificuldade de tomar posse e avançar para o interior, né? A Holanda regressou então para o seu país. Na volta encontrou navios espanhóis carregados de metais preciosos, né? Saqueou esses navios, levou os metais preciosos para a Holanda, tá? Com esses metais preciosos que vinham da América e iriam para a Espanha, né? A Holanda arquitetou e formulou um plano para a segunda invasão, com mais navios de guerra, mais soldados, mais munição, né? A segunda invasão se deu na região mais rica da colônia, que era Pernambuco, tá? Onde ficava as vilas de Olinda e Recife. Eles observaram que era pouco protegida, né? Tinha poucos soldados, a resistência ia ser muito pequena. E outro fator, os donos de engenho de Pernambuco estavam carentes e passando por dificuldades, sem empréstimos, sem mão de obra, né? E eles viam que se os holandeses assumissem a região de Pernambuco, eles teriam de novo novos empréstimos, financiamentos, né? E alguma solução para a sua economia. E acabaram dando apoio
né, a essa invasão. Veio para o Brasil Maurício de Nassau, né? Maurício de Nassau, ele foi melhor para o Brasil do que para a Holanda, né? Os recursos que eram capitalizados, né, Maurício de Nassau enviava uma parcela para a Holanda, mas uma grande parte reinvestia aqui no Nordeste, construções de pontes, calçamento de cidades, observatório astronômico, que foi o primeiro da América, né? Trouxe para cá, atraiu para cá artistas, cientistas. Tanto é que nós temos quadros e literatura em museus na Holanda que nós não temos aqui no Brasil. Então, assim, ele refinanciou dívidas com os senhores de engenho aí, tá? Então, assim, ele promoveu uma melhoria muito grande no Nordeste brasileiro aí, tá? Ele modernizou a economia canavieira aí. Só que ele acaba, essa segunda invasão, que vai durar 24 anos aí, ele vai acabar entrando em choque com o seu próprio país, a Holanda, tá? Que vai retirar ele do poder. Então, a retirada aí de Maurício de Nassau do poder aqui do Brasil, vindo outro administrador holandês para o Brasil, vai acirrar aí os conflitos com os colonos aqui no Brasil, que vai haver cobranças de dívidas antigas, aumento aí de juros desses empréstimos, né? Vai dificultar a vida desses senhores de engenho, né? Então começam os colonos aqui no Brasil apoiar a expulsão dos holandeses aqui, porque já não tem mais interesse em ficar com eles aqui, tá? Nessa época que Maurício de Nassau foi retirado, né, e veio um novo governante holandês para o Brasil, além dessa dificuldade econômica, esse administrador também queria impor a religião deles, que é a protestante, na população, que a maioria toda, 99,9% era católica. Então nós tivemos aí uma situação tensa, que se juntou-se com o fim da União Ibérica. Passado muitas décadas, o povo português se levantou, expulsou do trono Filipe II, aí, do trono de Portugal também, e levou uma nova dinastia ao poder. Então eles tinham um governante português que queria reatar o pacto colonial com Portugal e queria expulsar os holandeses também. Aconteceu o quê? Um levante dos colonos aqui no Brasil, tá? Chamado Insurreição Pernambucana. Tá? A insurreição pernambucana, houve várias batalhas, a mais conhecida é a Batalha de Guararapes, que deu vitória aí aos colonos. E por que ela é importante? Gente, eles são colonos com poucas armas contra o holandês, que é muito bem armado. Então, por isso que é muito falada nessa Batalha de Guararapes, porque deu vitória aos colonos aí, aos nativos, né? E detalhe, também tinha o apoio extraoficial de Portugal, porque Portugal, para a Holanda, falava: você pode ficar 10 anos aí e vai saindo aos poucos, eu assino um tratado, vou indenizar, coisa que fez. Mas aqui para o Brasil, instigava a população a ajudar a expulsar os holandeses. Nesse meio termo, os holandeses já recebendo aí, passando pelo levante da insurreição pernambucana, né, e essa dificuldade de manter uma guerra aqui, né, lá na Inglaterra, Oliver Cromwell decretou os atos de navegação, dificultando os produtos holandeses de chegarem à Inglaterra e dos produtos ingleses também de serem comercializados pelos navios holandeses. Então a Holanda estava envolvida no segundo conflito, uma guerra contra a Inglaterra. Então, para ela, se ela conseguisse derrubar aí Oliver Cromwell e acabar com os atos de navegação, era melhor para elas do que ficar numa guerra aqui no Brasil, já que a Holanda tinha cultivo da cana-de-açúcar nas Antilhas, tá? E o comércio era muito lucrativo. Nós vamos ter aí um acordo assinado por Portugal com a Holanda, tá? Entregando possessões coloniais portuguesas como as ilhas de Molucas e Ceilão, que fica no Pacífico, para os holandeses, e pagando uma indenização
tá, na época, para a Holanda se retirar do Brasil e voltar a administração novamente às mãos aí de Portugal, impondo seu pacto colonial novamente, e Portugal interessado em reestruturar, reerguer a sua economia, tá bom?